desvendando o véu de mistério por trás dos guerreiros sombra do Japão feudal, explora a realidade histórica e íntima da vida familiar dos ninjas, contrastando-a com o mito popular do assassino solitário. A narrativa revela que os ninjas não pertenciam a clãs isolados, mas a comunidades autônomas nas províncias de Iga e Koga, onde viviam como agricultores e guerreiros locais ji-samurai. Posiciona a família como a instituição central e mais importante, sendo o principal veículo para a transmissão das secretas artes do ninjutsu. O treinamento não ocorria em escolas formais, mas era sutilmente integrado à vida cotidiana desde a infância, através de brincadeiras e tarefas diárias. Como o casamento era uma ferramenta estratégica crucial para a sobrevivência, funcionando como alianças políticas para fortalecer a comunidade e unir linhagens com habilidades complementares. Longe de serem românticos, esses laços eram contratos que garantiam a lealdade e a coesão do grupo. Por fim, a história aborda o declínio dessas sociedades após serem esmagadas por forças externas, o que forçou as famílias a se dispersarem e a sua tradição a se tornar ainda mais secreta. Que por trás de cada lenda ninja havia uma complexa estrutura familiar baseada na lealdade, no treinamento constante e na luta coletiva pela sobrevivência. No imaginário popular, eles são assassinos silenciosos, mestres da espionagem e da sabotagem, envoltos em mantos negros e mistério. São os ninjas, os guerreiros sombra do Japão feudal. Por séculos, suas lendas alimentaram o folclore e a cultura pop, transformando-os em figuras quase mitológicas. Mas por trás dos mitos e das máscaras existiam homens e mulheres de carne e osso. Eles amavam, formavam famílias e lutavam para sobreviver em uma era de caos e guerra. Esta é a história não contada da família ninja. Um mergulho profundo na realidade histórica de seus laços de parentesco, seus casamentos e o legado que deixaram para seus filhos, longe dos campos de batalha e sob o teto de seus lares ocultos. Para entender a família ninja, devemos primeiro abandonar a ideia de clãs secretos isolados do mundo. A realidade histórica nos leva às províncias de Iga e Koga, regiões montanhosas e de difícil acesso, que durante o turbulento período Sengoku, entre os séculos XV e XVII, desenvolveram uma estrutura social única no Japão. As chamadas Terras dos Ninjas não eram governadas por um único senhor feudal, um daimyo. Em vez disso, eram confederações, ou ikki, de famílias de guerreiros locais, conhecidos como ji-samurai, samurais proprietários de terras e camponeses. Eles se uniam em pactos de defesa mútua para proteger sua autonomia das ameaças externas. O ninjutsu, o conjunto de técnicas de sobrevivência e guerra não convencional que associamos aos ninjas, nasceu dessa necessidade de autodefesa. A educação de uma criança em uma família ninja era um processo meticuloso e contínuo, entrelaçado com as atividades diárias. Não havia uma escola de ninjas formal como os filmes retratam. A casa e a natureza ao redor eram a sala de aula. O treinamento começava na infância, muitas vezes através de brincadeiras. Equilíbrio era treinado ao andar sobre troncos finos, a agilidade ao saltar sobre arbustos, a força em tarefas agrícolas. As crianças aprendiam a controlar a respiração, a se mover em silêncio e a desenvolver uma memória fotográfica para mapas e informações. Era uma educação holística para a sobrevivência. Os pais ensinavam aos filhos não apenas as artes marciais, mas também a psicologia humana. Como ler as intenções das pessoas, como se disfarçar e atuar, como extrair informações sem levantar suspeitas. As meninas, futuras kunoichi, também recebiam um treinamento especializado. Enquanto os mitos populares frequentemente as retratam como sedutoras fatais,
O papel histórico da kunoichi era muito mais sutil e talvez mais eficaz. Elas eram treinadas para se infiltrarem em castelos e residências inimigas como servas, dançarinas, concubinas ou damas de companhia. Sua capacidade de ouvir conversas secretas, de construir relações de confiança e de coletar informações era inestimável. A família garantia que elas tivessem as habilidades necessárias para sobreviver e cumprir suas missões, que podiam durar anos. Em um mundo onde a lealdade era a moeda mais valiosa, o casamento dentro das comunidades de Iga e Koga transcendia o romance. Era uma ferramenta estratégica fundamental para a sobrevivência da confederação. O casamento era, antes de tudo, um contrato social e político. As famílias de samurai arranjavam casamentos para fortalecer alianças, consolidar terras e garantir a continuidade de linhagens habilidosas no ninjutsu. Um casamento entre duas famílias poderosas significava a união de suas forças militares e de seus segredos. Podiam os ninjas se casar? A resposta é um retumbante sim. De fato, o casamento era esperado e essencial. No entanto, a escolha do cônjuge raramente era uma questão de preferência pessoal. Os anciãos da família e da comunidade tinham um papel decisivo na seleção dos parceiros, sempre com o bem-estar e a segurança do grupo em mente. As regras de casamento em Iga e Koga provavelmente seguiam os costumes dos samurai da época. A linhagem e as habilidades eram fatores cruciais. Uma noiva de uma família conhecida por sua expertise em explosivos, por exemplo, seria um trunfo inestimável para uma família especializada em infiltração. O status da família também era importante. Em casamentos entre clãs de status diferentes, era comum que o cônjuge de menor status se juntasse à família do de maior status, garantindo que as habilidades e conhecimentos fossem preservados dentro da linhagem mais influente. É preciso pensar no casamento como uma fusão de empresas familiares, onde o negócio era a sobrevivência e a guerra de guerrilha. A noiva não trazia apenas um dote em bens materiais, mas um dote de conhecimento e lealdade. Ela se tornava parte de uma nova unidade familiar, e seus filhos herdariam o conhecimento combinado de ambas as linhagens. A esposa de um ninja não era uma figura passiva. Ela era a guardiã do lar, que também funcionava como base de operações. Cabia a ela manter as aparências, gerenciar os recursos, continuar a educação dos filhos na ausência do marido e, em muitos casos, estar preparada para defender a casa de ataques. A confiança entre marido e mulher era absoluta e vital. Uma traição não significava apenas o fim de um casamento, mas a potencial aniquilação de toda a família e de seus aliados. A Era de Ouro dos Ninjas chegou a um fim brutal em 1581, quando o poderoso senhor da guerra Oda Nobunaga, cansado da autonomia e da resistência de Iga, invadiu a província com uma força esmagadora. A chamada Guerra Tensho-Iga devastou a região e dispersou as famílias ninja. Muitos sobreviventes foram forçados a abandonar suas tradições e a se assimilar à sociedade em geral. Outros encontraram novos patronos, como Tokugawa Ieyasu, que viria a se tornar o Shogun do Japão. Esses ninjas e suas famílias continuaram a servir nas sombras, como guardas e espiões, mas a estrutura comunitária que lhes deu origem estava irremediavelmente quebrada. Com a paz do período Edo, a necessidade de guerreiros de guerrilha diminuiu. As famílias ninja tiveram que se adaptar. Muitas se tornaram agricultores em tempo integral, enquanto outras preservaram suas tradições marciais em segredo, que eventualmente evoluíram para algumas escolas de artes marciais que conhecemos hoje. O conhecimento familiar, antes vital para a guerra, tornou-se uma herança cultural. Hoje, restam poucos registros históricos diretos sobre a vida familiar dos ninjas.
Sua própria natureza secreta garantiu que muito de sua história pessoal fosse perdida no tempo. O que sabemos é construído a partir de fragmentos, crônicas de guerra, registros de terras, manuais de ninjutsu como o Bansen Shukai, que compilou o conhecimento de várias famílias de Iga e Koga, e a própria estrutura social da época. A história da família ninja é a história de pessoas comuns forçadas a viver vidas extraordinárias. Em um tempo de violência e incerteza, eles encontraram força não apenas em suas lâminas e em suas técnicas, mas nos laços inquebráveis de parentesco. O casamento era uma aliança, a paternidade era um treinamento, e o lar era a primeira e última linha de defesa. Por trás de cada sombra que se movia na noite, havia uma família esperando, um legado a ser protegido e uma história que até agora permaneceu em silêncio.